Olá! Vamos revisar como traçar o gráfico de uma função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Essa função pode ser representada como f de x igual a mx mais b, ou de forma mais simples como y igual a mx mais b. X é a variável independente, y é a variável dependente, e ainda temos as constantes m e b. Nesse caso, m representa o coeficiente angular ou inclinação, e b representa o coeficiente linear ou intercepto. O gráfico dessa função é sempre uma reta, que, como qualquer reta, pode ser traçada a partir de dois pontos. Você traça dois pontos e depois traça a reta que une esses dois pontos. No entanto, nós vamos dar atenção a dois pontos especiais para traçar a nossa reta. Esses pontos são chamados de raiz e intercepto. A raiz acontece onde o gráfico da função intercepta o eixo do x. Esse valor ocorre quando y é igual a zero. Então, colocando zero no lugar do y e isolando x na expressão da esquerda, nós obtemos a expressão da raiz, x igual a menos b sobre a. Já o intercepto ocorre quando x se anula. Colocando no lugar do x zero, nós vamos ter y igual a b, que é o valor do intercepto. Por isso, o b também recebe essa nomenclatura de intercepto. Resumindo esses dois valores encontrados numa pequena tabela, nós temos na primeira linha a raiz, que é menos b sobre a, cujo y correspondente é zero, e nos dá o ponto menos b sobre a, zero. E o intercepto, cujo x é zero, e o valor do intercepto, onde corta no eixo dos y, é b, no que nos dá o ponto 0b. Vamos analisar alguns exemplos usando essas ideias. Então, trace o gráfico da função f de x igual a 2x menos 2. Aqui nós temos o a valendo 2 e o m valendo 2 e o b valendo menos 2. Encontramos a raiz, colocando zero no lugar do y, chegamos em x igual a 1. Quem preferir pode usar a fórmula menos b sobre a, também vai dar o mesmo resultado. E encontramos o intercepto por observação direta, tá? Que vale menos 2. Vou colocar aqui na tabela os pontos correspondentes, raiz 0, onde corta o eixo do x, e 0 menos 2, onde corta o eixo dos y. Traçando no sistema de eixos. Marquei primeiro a raiz aqui, marquei agora o intercepto. O gráfico da função será a reta que contém esses dois pontos, que está representada em azul. Vamos aproveitar para relembrar um outro conceito da função afim, que tem relação com o fato de ser crescente ou decrescente. Nesse caso, a gente tem um gráfico crescente, e isso decorre do fato do coeficiente m ser positivo. Então, sempre que nós tivermos m positivo, o gráfico da função será uma reta crescente. Vamos observar mais um exemplo. Trace o gráfico da função y igual a 1 menos x sobre 3. Aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, que estão apresentados os termos na ordem contrária à habitual. Nós temos primeiro o b e depois o menos x sobre 3, que é o mx. E, além disso, o formato do mx está um pouco diferente, porque ele envolve uma fração, né? Então, o b aqui vale 1 e o m vale menos 1/3. Este menos aqui do menos, né, 1, dividido por 3 dá o menos 1/3. Então, calculamos a raiz, atribuindo y igual a 0 na expressão, e chegamos a x igual a 3. Também pode ser calculada pela fórmula menos b sobre a. E o intercepto é direto, observando o termo constante na expressão. Coloquei na tabelinha novamente, 3, 0, nos dá o ponto onde corta o eixo do x, e 0, 1, nos dá o ponto onde corta o eixo dos y. No sistema de eixos, 3, 0, né? Agora o ponto 0, 1, os dois pontos que apoiam a reta, e a reta é aquela que contém esses dois pontos. Nesse caso, uma reta decrescente, porque o m é menos 1/3, que é negativo. Antes de encerrarmos essa revisão, vamos olhar um pouquinho para os gráficos da função linear.
A função linear é um caso particular da função afim em que o b vale zero. Então, ela pode ser expressa por f de x igual a mx ou simplesmente y igual a mx. Seu gráfico também é uma reta. Só que a diferença em relação ao anterior é que, nesse caso, o intercepto e a raiz coincidem e eles acontecem no ponto 0, 0. Então, será necessário calcular um segundo ponto para o qual não tem nenhuma regra especificada, tá? Vocês vão escolher um valor para o x e calcular o y correspondente. Às vezes, em alguns problemas muito específicos, existe alguma conveniência, pegar o x positivo, por exemplo, ou o x negativo, mas a princípio não tem nenhuma regra estabelecida. Vamos dar uma olhada num exemplo. Trace o gráfico de y igual a 2x. Temos então o ponto que corresponde à raiz e ao intercepto ao mesmo tempo, que é o ponto 0, 0, a origem, né, do sistema. E aqui eu calculei o ponto para x igual a 1, que resulta em 2, que dá o ponto 1, 2. Então, colocamos o sistema de eixos, marco o ponto 0, 0, o ponto 1, 2, e aqui a reta que contém esses dois pontos. Aqui, gente, o m vale 2, por isso, como observamos, é uma reta crescente. Era isso que eu tinha de revisão de gráficos de função afim e função linear.